Muito bem, irmãos, bom dia a todos. Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 23. Nós vamos falar sobre Jesus na Páscoa judaica. Como todo ano, a gente sempre traz uma abordagem sobre esse tema. Não será diferente, ainda mais que eu não estarei aqui na semana que vem para o café de Páscoa, então já vou adiantar a minha mensagem, porque eu vou estar com a família, menos o Nicolas, que vai ter que ficar, mas o Gabriel e a irmã Jane e eu estaremos indo para o interior de São Paulo, estaremos indo para Batatais, onde estaremos realizando a conferência de Páscoa na nova igreja lá em Batatais, que foi iniciada pelo pastor Carlos e família, e o pastor Almir, que nós já conhecemos, já estiveram aqui, falando do projeto missionário. Eles já compraram terreno, construíram prédios, e assim, uma igreja ali tem glorificado e louvado, exaltado o nome do Senhor. Também quero agradecer, então, aqui a indicação do pastor Helder, lá de Angola, o reverendo Helder Eduardo, que esteve estagiando conosco, que indicou a Marisa, a Ivana, a Zenilda e também o Bruno, que vieram de Angola e que estão aqui no Brasil, uma fase, vamos estar orando por eles, e que, enquanto eles estiverem aqui cuidando das questões que eles vieram cuidar, em especial elas, que possam fazer desta igreja a igreja deles. Amém? Então, sejam bem-vindos, recebidos, e que o que precisar do pastor Marcos, do pastor Alexandre, da igreja, estiver ao nosso alcance, gostaríamos de ser uma bênção para vocês, como o reverendo Helder foi uma bênção na nossa igreja, tá bom? Deus abençoe ricamente. Então, Levítico capítulo 23, nós vamos ler os versículos de 4 a 11, que fala sobre a festa em conexão com mais duas outras, fala da Páscoa em conexão com mais duas outras festas, que é a festa dos pães ázimos. E olha que interessante, esse ano coincide a data da Páscoa judaica com a Páscoa cristã. Nem sempre coincide, porque o calendário judaico é o calendário lunar, 354 dias ao ano, enquanto o nosso calendário ocidental é o calendário solar, 365 dias ao ano, então nem sempre se encontra, mas esse ano é na mesma data. Então, começa na sexta-feira, e aqui nos Amigos de Sião todos estão convidados a vir comer ervas amargas, raiz forte, e pão sem fermento, porque é a lembrança daquilo que representou a vida do povo de Israel como escravos lá no Egito, tá bom? E também, se você quiser começar a dieta, para perder alguns quilos aí, é só você cortar durante 8 dias o fermento da sua casa, que é o que os judeus no mundo todo estão fazendo, 8 dias sem fermento. Vai ser uma desintoxicação muito boa fisicamente falando, mas claro que a ideia é realmente sempre a parte espiritual, o que isso significou e o que significa nas nossas vidas essa festa maravilhosa da Páscoa, tá bom? Abra então o Levítico 23, que é o capítulo das festas que Deus deu para Israel. Vamos ler os versos de 4 a 11, que encontramos o seguinte: estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. O dia seguinte ao sábado é o domingo. Então nós temos 3 festas aqui: a Páscoa,
a festa dos pães ázimos e a festa das primícias. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, na tua presença, em nome do Senhor Jesus, rogamos a direção do teu Espírito Santo para expormos a tua palavra e que o teu Espírito Santo haja com liberdade nas mentes e corações, transformando as nossas vidas no teu querer, trazendo-nos compreensão e sabedoria de tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. É o que eu te peço e rogo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Marca, põe o dedo aí e vá comigo agora para João 5,39. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Eu quero fazer a leitura desse versículo como está mencionado aí. Porque nós vamos ver a vida, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, baseado na Páscoa judaica, mas eu tenho que lembrá-los dessa fala do Senhor Jesus, aqui no capítulo 5 de João, versículo 39, depois vamos voltar para Levítico 23. Olha só o que está escrito, palavras de Jesus. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, o evento da Páscoa, da festa dos pães ázimos e também da festa das primícias diz respeito à pessoa, à obra, à vida e ministério do Senhor Jesus Cristo. Então, eu gostaria que você olhasse para essa pintura, essa arte, porque ela tem um valor muito significativo no texto que nós acabamos de ler. Quando os irmãos estavam nos dirigindo no cântico aqui, levantai, ó porta, as vossas cabeças. Isso é poesia, né? Então, o que quer dizer? Que a verga das portas e os umbrais seriam estendidos, aumentados, para que entrasse o Rei da Glória. Ele é tão grande, no seu poder, na sua majestade, que um portal qualquer não caberia, não serviria para que ele passasse. Essa é a ideia. E quando fala de vergas e umbrais, nós temos que ter em mente aquilo que aconteceu no Egito, que apontou para a cruz. Nós vamos ver isso já já. Porém, voltando lá para Levítico capítulo 23, tem algumas coisas muito interessantes que eu quero destacar para os irmãos, porque fala no versículo 5, no mês primeiro. Nissan é o mês da Páscoa e os judeus já começaram e agora já estão chegando no 10º dia e no 14º vai ser na sexta-feira, Então já vai chegar no 10º dia em que tinha que separar o cordeiro. Só que Deus disse que esse seria o princípio dos anos. Porém, no hemisfério norte, na antiguidade, o ano novo começava em setembro, no outono. Tanto que o ano novo em Israel é setembro, outubro. Só que Deus está dizendo, esse vai ser o novo ano, porque é o ano em que eu estou libertando vocês da escravidão. Porque escravo não tinha ano novo. Não tinha nem dia de descanso. Escravo era escravo. Trabalhava quando era preciso e nas condições impostas. Então, ao ser libertados da escravidão, Deus está dizendo, esse é um ano novo para vocês. Só que o judeu, se não bastasse 2 anos novos, eles têm 4. Se você começar a estudar, você vai entender. Eles têm o ano novo religioso, que é de Nissan. Eles têm o ano novo de Tishri, que é o ano novo propriamente dito, no hemisfério norte, no outono da antiguidade, em que se crê que o mundo foi criado nesse período, nessa época. Eles têm o ano novo da árvore e eles têm o ano novo dos reis. Então, são 4 celebrações de anos novos, todo ano, segundo a Bíblia. Só uma informação para a gente. Porém, esse é o mais importante e o principal em que eles deveriam ter em memória. Agora, olha só uma outra informação que eu preciso falar para os irmãos. 7 dias vai se comer o pão ázimo, mas no dia anterior, que é a Páscoa, também não pode comer fermento. 7 mais 1, 8 dias sem fermento em casa. No versículo 8, que fala sobre oferecer a oferta queimada ao Senhor, são os animais que eram sacrificados no templo. Os judeus não fazem isso desde o ano 70 depois de Cristo, porque o templo foi destruído. Então não se pode fazer sacrifício fora do templo e fora de Jerusalém. Porém, a cada ano,
em Israel os judeus de linhagem sacerdotal, ou seja, aqueles que fazem parte da tribo de Levi, da casa de Arão, o irmão mais velho de Moisés, eles já prepararam as roupas como era na época bíblica e já estão fazendo testes, abatendo os cordeiros de 1 ano em Jerusalém. Esse ano, eles vão fazer semana que vem. Eles não estão fazendo um sacrifício, eles estão apenas fazendo um treinamento. Há alguns anos atrás, eles abatiam cordeiros com defeito, para mostrar que não estavam fazendo, né, o sacrifício dos animais. Mas agora, já é com cordeiros separados de 1 ano. Então, no ano passado, eles já cuidaram e separaram os cordeirinhos que nasceram, para que 1 ano eles pudessem ser abatidos. Não o sacrifício, ainda é um treinamento, só que agora com um cordeiro de 1 ano, separado para esse fim. Se você for a Jerusalém, você vai poder contemplar isso, e você vai poder conhecer o Instituto do Templo, onde todas as indumentárias, todos os utensílios do templo de Salomão, de Herodes, foram refeitos e estão só esperando ser reconstruído o templo para ser inaugurado. Mas se você subir um pouquinho de Jerusalém, você for para Samaria, você então, junto com os samaritanos, você vai poder participar da Páscoa dos samaritanos, em que eles abatem o cordeiro e derramam o sangue nas valas que têm separados para isso lá na Samaria. Então os samaritanos sempre continuaram sacrificando, porque eles romperam com o templo em Jerusalém, porém os judeus de Jerusalém estão fazendo treinamento para que quando o templo for reconstruído, eles possam fazer. Irmãos, esse é o momento da história que nós estamos vivendo. Ou seja, em breve, nós poderemos ouvir falar da reconstrução do templo em Jerusalém. Pouco tempo nos resta. Se nós olharmos para aquilo que está acontecendo, nós não teremos dúvida de que pouco tempo nos resta. Então, dando aqui a ênfase novamente, são 3 festas em conexão num período de 8 dias. A festa da Páscoa, a festa que é o Pessa, a festa de Matzot, que é a festa dos pães ázimos, e a festa de Rabicurim, que é a festa das primícias. Agora então, vamos lá para a primeira festa, a Páscoa, que fala justamente da morte do Cordeiro. Quando nós olhamos então aqui para Levítico 23, nós temos que ter em mente o seguinte: quando João viu Jesus vindo para ser batizado, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bom, nós sabemos que todo sacrifício de expiação de pecado, o sangue dos animais, do cordeiro, apenas cobria o pecado. Por isso que todo ano tinha que ser feito no Yom Kippur, por isso que a cada pecado alguém deveria ir lá e sacrificar o cordeiro no seu lugar. Mas quando João olha para Jesus, diz que o sangue dele tira o pecado do mundo. Bem, o cordeiro era separado do dia 10 até o dia 14. 4 dias ele seria observado para identificar se ele seria apto para ser sacrificado. Então ele não poderia apresentar nenhuma mancha, nenhuma falha, nenhum defeito, nenhum problema. Ou seja, durante 4 dias o cordeiro seria examinado. Aí vem o Senhor Jesus, apresentado como Cordeiro de Deus, e passa 3 anos ministrando publicamente, sendo examinado pelo povo. Mas como se não bastasse isso, ele também, na sua prisão, ele foi examinado pelo sumo sacerdote e o sinédrio, por Pilatos e Herodes. Eu convido você então agora a ir comigo para Mateus capítulo 26, versos 57 a 60. Mateus 26, 57 a 60. Diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe comigo. Mateus capítulo 26, 57 a 60, que diz o seguinte: e os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos.
E Pedro o seguiu de longe até ao pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes do sacerdote, os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. Estavam buscando um defeito, uma falha, um pecado em Jesus, a ponto de que pudesse condenar à morte. E aí então foram introduzidas falsas testemunhas. E qual que era o testemunho dessas falsas testemunhas? Que ele disse que se destruísse o templo, em 3 dias ele o reconstruiria. Só que ele está falando do templo do seu próprio corpo. Ele está falando da sua morte, sepultamento e ressurreição, que se daria em 3 dias. Acompanhe comigo o texto que continua dizendo, verso 60. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam. Mas, por fim, chegaram 2 testemunhas falsas e falaram isso que eu acabei de mencionar para os irmãos. Ele foi examinado pelo sumo sacerdote e 2 vezes não acharam defeito algum nele. O que isso quer dizer? Que ele passou no primeiro teste. Aliás, segundo teste. O primeiro, com o povo. Segundo, com o sumo sacerdote, os anciãos, a liderança religiosa. Mas agora tem a liderança política. Vá comigo aí para Lucas 23, 13 a 15. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos de 13 a 15. Lucas 23, 13 a 15, nós lemos o seguinte: E convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes, os magistrados e o povo, disse-lhes: Haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa de que o acusais acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Aqui é que está a parte interessante. Justamente porque ele era inocente, ou seja, não era digno de morte, que ele poderia morrer. Ora, se ele fosse digno de morte, como é que ele poderia morrer no meu e no seu lugar? Porque nós sim somos dignos de morte por causa dos nossos pecados. Mas Jesus, sendo examinado, não foi encontrado nele pecado, nem em palavras, nem em atitudes, nem em omissão, e nem em pensamento. Agora, esse pecado só Deus, o Pai, poderia julgar. Só que Jesus se expõe publicamente lá em João capítulo 8, versículo 46. Avança aí algumas páginas, nós vamos chegar no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 46, e assim vamos concluir essa parte do Cordeiro. O Cordeiro que era separado para ser sacrificado, e olha que interessante, à tarde. Flávio Joséfo, o historiador judeu, vai dizer que o sacrifício era entre as 3 horas da tarde às 5 da tarde. Jesus vai ser sacrificado, vai entregar o seu espírito às 4 horas da tarde. A precisão da palavra de Deus. Bem, João 8,46 diz assim: Jesus, fazendo esse questionamento, quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Depois de 3 anos convivendo com os discípulos, depois de 3 anos de ministério público, sujeito a ser investigado no Instagram, no Facebook, no Twitter, e assim por diante, ele levanta e fala: quem dentre vós me acusa de pecado? Se eu perguntar, se eu falar isso aqui, minha mulher, meus 2 filhos, tem algum parente meu aqui? Não, hoje não veio nenhum familiar. Eles iam levantar aqui. Porque como eles convivem mais tempo comigo, eles sabem os meus pecados, eles sabem que eu não posso fazer isso. Mas tem mais pessoas que convivem comigo aqui na igreja, que podem levantar e falar: pastor, tem alguma coisa aqui que eu lembro. Quem aqui pode levantar e dizer, quem aqui pode me acusar de pecado e sair ileso? Ninguém. Mas Jesus fez isso, publicamente. E
não tinha ninguém que pudesse acusá-lo. Por isso, ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sem pecado, no lugar dos pecadores. É disso que fala a Páscoa, a morte do Cordeiro para salvar os pecadores. Quais pecadores? Aqueles que crescem e pegassem o sangue e colocassem na verga e nos umbrais das portas das casas. O que era preciso para fazer isso? Fé e obediência. Quem crê, obedece. Só obedece quem crê. Avançando aqui, nós também não podemos esquecer, olhando para Êxodo 12, que é a origem da Páscoa, vamos até lá, Êxodo capítulo 12, versículo 12, que a libertação do povo hebreu do Egito veio através das 10 pragas. Contra quem? Contra os falsos deuses do Egito. Então vamos até lá, Êxodo capítulo 12, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo 12, 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Agora, se você olhar para o versículo 11, a última frase diz assim, esta é a Páscoa do Senhor. Versículo 11. E aí no início do versículo 12 está escrito, e eu passarei. A Páscoa é justamente, a tradução, o significado de Páscoa é justamente o início do versículo 12. Pessa quer dizer passar. Mas não é um passar qualquer, é um passar sobre. Então, vem o anjo da morte para ceifar os primogênitos, dos animais e das famílias. Mas se ele visse o quê? O sangue na verga e nas ombreiras, que é a entrada da casa, ele faria o quê? Pessar. Passaria por cima e não ceifaria o primogênito. Mas olha só que interessante. Lemos aqui que esses juízos que ia libertar o povo da escravidão era sobre os falsos deuses do Egito. Por quê? Primeiro juízo, a água se transforma em sangue. O Nilo para os egípcios era considerado um deus. Por que que Deus feriu o Nilo? Lembra da mortandade das crianças que eram lançadas, os meninos hebreus que eram lançados no Nilo? Quem já esteve no Museu do Cairo e foi na ala dos animais empalhados? Vários animais, na crença híbrida da divindade dos egípcios da época bíblica, eram considerados como deuses sagrados, melhor dizendo. E lá você vai encontrar os crocodilos desse tamanho aqui, desse comprimento, lá da parede até aqui onde eu estou. Então, antes das crianças morrerem afogadas, elas eram devoradas pelos crocodilos do Nilo. Então, Deus está tocando o Nilo. Deus envia as rãs, porque a rã também era sagrada. Eu nunca gostei muito de rã, mas eu conheço gente que tem coleção de sapinho, de pelúcia, de brinquedo, nada contra. Eu estava lá no Egito, eu quis trazer um escaravelho e minha esposa não deixou. Ela disse, não leva esse negócio para casa, não. O negócio não é de Deus. Tão bonitinho, sabe, como um pezinho de colocar em papel, mas minha esposa não deixou eu trazer, então eu não trouxe. Obedeci à esposa. Também a praga dos piolhos, porque os sacerdotes egípcios eram totalmente depilados, viu, irmã? Cadê a irmã Cláudia aqui? Totalmente depilada, também na cabeça. E aí? Imagina coçando a cabeça e ferindo o couro cabeludo ou o corpo. Eles não poderiam entrar para fazer o serviço religioso, porque também não poderiam ter nenhum corte, nenhuma marca. Por isso que eram depilados também. As moscas. Já leram no Novo Testamento um deus chamado Beuzebu?
era o deus da região ali que protegia o povo das moscas. E eu não sei se você já teve a experiência, nós estivemos no deserto da Jordânia, nós fomos fazer um piquenique no deserto. Irmãos, abrimos o porta-mala, tiramos o nosso lanchinho e, de repente, um enxame de moscas. Expulsamos as moscas, entramos dentro do carro e fizemos o lanchinho dentro do carro porque não dava para comer fora. Beelzebu foi derrotado. O Senhor também manda a peste nos animais. Por que nos animais? Porque os animais eram considerados sagrados. Né? E aí vem as úlceras. Um deus egípcio chamado Tifon era o deus encarregado de livrá-los da dor. E vem a dor e o sofrimento sobre todos os homens, os habitantes ali do Egito. E aí vem a chuva de Saraiva, pedras gigantes caindo do céu. Eles tinham uma deusa chamada de Serapis. Ela era a deusa protetora da lavoura, e as pedras caem nas lavouras. Aí Deus envia a nona praga, a oitava praga, dos gafanhotos, para terminar de consumir a lavoura. Serapis falha novamente. E qual foi a nona praga? As trevas. Os egípcios tinham um deus chamado Deus Ra, que era o Deus Sol, que livrava-os da escuridão. Quem já foi nas pirâmides? É espetacular, embora você entra na pirâmide, não tem nada lá dentro, está tudo no museu, isso porque os franceses e os britânicos devolveram algumas coisas. Mas já viram, lembram da esfinge? A esfinge é para proteger os faraós que eram sepultados nas pirâmides contra o Deus Sol. Porque o Deus Sol ele era invejoso. Ele não queria que os faraós, que eram semideuses, ascendessem para o panteão e se tornasse um Deus pleno. Por isso a pirâmide nesse formato. E por isso que colocava o quê? O tesouro lá, para o cara ir pagando os pedágios até chegar lá no panteão. Né? Então a esfinge protegia o faraó contra o Deus Sol. E qual que é a 10ª praga? A morte dos primogênitos. Por quê? Se cria que o faraó era um semideus. Olha só o resultado disso em Êxodo capítulo 18, versículos 10 e 11. Êxodo 18, versículos 10 e 11, que nós encontramos o seguinte: E Jetro disse, o sogro de Moisés: Bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, os sobrepujou. Quem é o único e vivo e verdadeiro Deus? O Deus que libertou o povo da escravidão e que feriu a todos os falsos deuses do Egito. Muito bem, agora nós vamos para a segunda festa, que fala sobre a festa dos pães ázimos. Lucas, nós já lemos o texto em Levítico, então vamos para Lucas 22, 1, que reconhece exatamente essa festa como uma festa em conexão com a Páscoa. Lucas, capítulo 22, nós vamos ler o versículo 1. Vamos até lá. Diz assim, Lucas, capítulo 22, versículo 1. Estava, pois, perto a festa dos ázimos, chamada a Páscoa. Então, vamos esclarecer aqui uma outra informação. A Páscoa é uma festa de um só dia. Mas a festa dos pães ázimos é uma festa de 7 dias. 7 mais 1, 8 dias de celebração da festa. E por que a festa dos pães ázimos? Se você olhar para Êxodo 12, você vai descobrir que não deu tempo de fermentar o pão, do pão crescer. Então foi proibido de colocar o fermento, porque não ia dar tempo dele crescer. Mas Deus tinha um propósito aí. Porque o pão sem fermento se tornou símbolo da dureza e da privação do escravo no Egito. Mas também o pão sem fermento fala profeticamente da vida e obra do Messias, que seria perfeita, pura e sem mácula, porque você sabe,
quando a gente introduz o fermento na massa, o fermento corrompe a massa, alterando o estado original dela. E o fermento tem uma outra característica também. Quando o fermento é introduzido, ele azeda a massa. Por isso que a Bíblia usa o fermento como símbolo do pecado. Olha só 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Vamos ler isso aqui nas Sagradas Escrituras. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8, diz assim: por isso, façamos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Então percebam aí, fermento como sinônimo de maldade e malícia, que são sinônimos de pecado, não é? E aí então nós entendemos da razão da festa em que não deu tempo de fermentar o pão, porque não ia dar tempo dele crescer. Que Deus queria fazer do povo um povo separado, exclusivo para Ele. Mas isso só seria possível se lhes fosse tirado o pecado. É por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo veio tirar o pecado da humanidade através do seu sangue. Mas para isso, como nós já falamos, Ele teria que ter uma vida singular. Uma vida perfeita, uma vida maravilhosa, uma vida abnegada, com amor e compaixão. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vamos encontrar justamente isso. Ele se entregando pelas pessoas, Ele curando as pessoas. E olha que detalhe importante, Jesus curava pessoas que ao menos criam nele. Ele não perguntava, você crê em mim? Isso aqui é muito interessante. Ele também não perguntava assim, você dá dízimo aqui nessa igreja? É interessante. Parece que em alguns lugares só cura quem participa da campanha, que dá não sei quanto. Como se o milagre pudesse ser comprado. Não. Nós temos pessoas que foram curadas aqui, que foram embora da igreja depois que foram curadas. Mesmo assim a gente não amaldiçoa ninguém. Porque foi curada pela graça de Deus. Não foi curada pela oração de ninguém, no poder em si mesmo, na sua oração, mas foi curada pela oração de alguém em nome de Jesus Cristo. Aliás, eu lembro de alguém que falava assim, você pode convidar qualquer pessoa para vir na nossa igreja, porque ninguém vai pôr a mão no bolso dela. Como a gente vê em alguns lugares aí. É sempre voluntário, é sempre Deus que convence, é sempre Deus que mostra a necessidade e são pessoas que sentem parte da nossa igreja e que formam essa família chamada família TBI. Mas voltando aqui para nosso assunto, nós temos aqui a vida de Jesus como sem fermento. E se você já participa da nossa ceia, você já viu que o nosso pãozinho é todo furadinho. Lembra que Jesus disse, partindo o pão, esse é meu corpo que é partido por vós. E o que mais? Todo furadinho, por quê? O lado foi traspassado, os pés foi traspassado e as mãos foi perfurada também. Então, o pão que nós comemos aqui, que é o pão que vem lá de Israel, feito do jeito que eles sempre fizeram, já há 3.300 anos atrás, simboliza profeticamente a morte do Senhor Jesus na cruz, no meu e no seu lugar. Uma vida sem pecado, derramada no altar de Deus. Muito bem, até agora nós vimos a vida perfeita, pura e sem pecado de Jesus, e portanto ele poderia ser o Cordeiro de Deus para morrer no meu e no seu lugar. E a ressurreição, pastor, onde fica? Em conexão com a festa da Páscoa. Só que olha que interessante, a festa da Páscoa é no dia 14 de Nissan. Do dia 15 a 21 é a festa dos pães ázimos. Mas a festa das primícias é um dia semanal nesses 8 dias. Ou seja, em 8 dias não escapa nenhum dia da semana. Mas é dito qual dia da semana seria a festa das primícias. E essa festa os judeus só puderam celebrar
quando chegaram na terra prometida. Eles não tinham como plantar no deserto. É por isso que descia o maná do céu. Mas, quando chegaram na terra, foi dado a ordens para eles plantarem. E as primícias são os primeiros frutos. E deveria ser dedicado a Deus, em que dia da semana? Nessa semana de 8 dias? No domingo. Porque o domingo quer dizer primeiro dia. Vamos ver então agora o túmulo de Jesus, depois que ele foi entregue e morto, ele foi sepultado. Vamos lá para João, volta aí algumas páginas, João capítulo 19, verso 38 a 42. Evangelho de João, capítulo 19, versos 38 a 42. E aí nós vamos finalizar falando sobre o túmulo, a guarda e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. João, Evangelho de João, capítulo 19, 38 a 42. Depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, quando fala dos judeus aqui, ele também era judeu, é uma referência à liderança dos judeus, aos líderes do povo, aos nossos parlamentares, que nem sempre nos representam o povo. Continuando, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu, então foi e tirou o corpo de Jesus, e foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer. Aí é que assim é a prática, é o povo. Na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. E ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Bom, o sepultamento dele. Agora, o domingo ainda tem os outros dias que marcam a festa, são 8 dias de festas. A pergunta é, que dia então que o Senhor Jesus morreu? Quando fala a Páscoa, dia 14 de Nissan, se for uma segunda-feira, se torna um sábado, mas não altera o sábado semanal. Então, nessa festa vai ter quantos sábados? 2 sábados. O da festa e o sábado semanal. Então, ele morre nesse período, desses 2 sábados. Se você quer saber o dia que Jesus foi crucificado, é só você contar 3 dias para trás do domingo. E você vai logo perceber que não é na sexta-feira, que não dá 3 dias. Mas é simples. A informação é, ele ressuscitou no domingo, já vamos ver isso. Então, calcula 3 dias para trás e você vai saber e está resolvido. Mas por que nós temos a sexta-feira da paixão? Porque se passou a convencionar um dia em que pudesse ser marcado no mês. Já perceberam que a sexta-feira da paixão é sempre sexta-feira? Mas como poderia ser se foi um dia no mês? Por marcar isso, aí desandou tudo, aí não tem mais controle de data nenhuma. Ainda mais, nós estamos falando do calendário solar. Mas foi uma maneira de se marcar uma data fixa. E que tem que acontecer sempre tantos dias depois do quê? Carnaval. Bom, aí vocês podem pesquisar o restante na internet, que está tudo lá. Agora vamos lá então, sepultamento, né, o túmulo. E aí tem o quê? A guarda de proteção. Volta aí algumas páginas e vamos para Mateus 27. Mateus capítulo 27, novamente. Agora nós vamos ler os versículos 62 a 63, que diz assim: E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes, os fariseus, em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, se referindo a Jesus, né, vivendo ainda disse, depois de 3 dias, ressuscitarei. Está vendo? 3 dias, dias de 24 horas.
E aí, então, o que eles dizem? Verso 64, manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao terceiro dia. Não se dê o caso de que os seus discípulos vão de noite e o furtem. E digam ao povo, ressuscitou dentre os mortos. E assim, o último erro será pior do que o primeiro. É interessante isso aqui. Se ele é enganador, por que houve erro aqui? Verso 65, e disse-lhe Pilatos, tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Esse selo é o selo inviolável de Roma. Ninguém poderia abri-lo, a não ser uma pessoa autorizada. E aí nós entramos no capítulo 28, versos de 1 a 6, o cumprimento da profecia das primícias do primeiro dia. Só esclarecendo o que são as primícias, são os primeiros frutos que dão na primavera. Nós estamos no outono aqui, hemisfério sul, e no hemisfério norte eles estão na primavera. Bom, a primavera vem depois do quê? Do inverno. E antes do inverno nós temos o quê? O outono. No outono se planta, no inverno se rega e na primavera se colhe. Então, as primícias são os primeiros frutos que surgiram da terra. Bom, Jesus já disse, para uma semente frutificar, ela tem que acontecer o que com ela? Ela tem que morrer. Então, frutifica e vamos pensar no trigo aqui, que era o caso. O trigo mais alto é o trigo primícias, que nasceu primeiro, surgiu primeiro. Era cortado pelo sumo sacerdote, levado para o templo, feito um pão e oferecido a Deus. Só depois disso é que o povo poderia fazer a colheita para si próprio. Mas a primeira parte pertencia a Deus. É o que nós vamos ler agora em Mateus 28, de 1 a 6, e o nosso tempo já foi. Acompanhe comigo. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Isso é de madrugadinha, né? Porque para o judeu, o dia começa às 6 horas da tarde, no pôr do sol, quando aparece 3 estrelas. Então, madrugadinha, à tardezinha, à noitinha. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Porque um anjo, porque os guerreiros, os soldados ali, não ia deixar qualquer um entrar. Mas anjo, quem fica, né? Verso 3, e o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. É por isso que os soldados saíram correndo. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito, vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E assim eu termino dizendo que Jesus é a primícia dos que dormem, como está lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 20 e 23. Por que ele é a primícia dos que dormem? Porque ele foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Outras pessoas ressuscitaram antes de Jesus, mas tornaram? Jesus não. Morreu, foi sepultado, ressuscitou e recebeu um corpo glorificado. Ele nunca mais experimentou a morte. Aliás, a Bíblia diz que ele foi morto, mas reviveu. E quem crê nisso será salvo. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Pai, obrigado por esse tempo, que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas e que haja compreensão, temor, amor e fé nos nossos corações ao celebrarmos, ó Deus, a Páscoa do Senhor. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, que eu te oro e te agradeço. Amém.